Pelo menos uns 20 incendiários, vai. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Ela falou, só tem incendiário aqui. Bom, a gente começou alguns dias atrás uma mensagem que eu não sei se ela vai se tornar uma série, mas ela é uma expressão daquilo que Deus tem falado comigo nessa temporada. E Deus falou, filho, tudo que você precisa nesses dias é suportar a travessia. E eu preguei sobre o desafio de suportar a travessia quando se caminha no deserto. Falei sobre essa janela que ela existe entre os dois pontos. Olha para mim, não se distrai, pessoal. A janela que existe entre o dia em que Deus te chama e o dia que você vê Ele cumprindo o que chamou para fazer. A janela que existe entre o dia em que Deus te promete e o dia que você vê a promessa se tornar real. É no meio do caminho que grandes feitos de Deus acontecem. Porque é maravilhoso entrar na terra prometida e dormir a primeira noite em Canaã, mas não dá para esquecer do pão que desceu no céu da travessia, na coluna de fogo que se manifestava toda noite. Não dá para esquecer da primeira vez em que se viu água brotar da rocha, ou que se viu o mar se abrir para você passar. Irmão, entende uma coisa? A promessa é um lugar que a gente encontra, onde acessamos a plenitude da vontade de Deus. Mas a promessa é o final de uma estação, mas é a conexão com o início de uma nova estação, porque a sua história não termina quando a sua última promessa em Deus se cumpre. O povo vê livramentos, o povo vê o Senhor fazer, o povo vê o Senhor cumprir, mas quando acessam a terra prometida, agora novas promessas entram em ação. Alguém está pegando isso? Diga amém. É por isso que suportar a travessia não é algo que eu preciso viver só enquanto a próxima promessa se cumpre. É algo que eu vou viver durante toda a minha jornada, porque viveremos de promessa em promessa, de romper em romper, de batalha em batalha, de glória em glória. Então, suportar a travessia é uma palavra inerente à jornada de todo cristão. Se você me ouve agora, se você respira agora, se você está de pé, você está em meio a uma travessia. Algumas delas são mais facilitadas, cercadas de favor, cercadas de auxílio, outras não. Outras a gente precisa enfrentar sozinho. A gente vê momentos em que Jesus ia com os discípulos de um lugar a outro. A gente vê momentos em que Jesus precisou enfrentar as suas próprias travessias só. A gente vê momentos em que o povo de Deus avançava junto, era coletiva a travessia. A gente vê momentos em que homens de Deus atravessavam só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de hoje não é bem um sermão, é mais uma reflexão. E eu vou meditar enquanto compartilho aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde. Porque na última mensagem eu falei sobre uma travessia em meio ao deserto, e hoje eu quero falar sobre travessias que acontecem em meio à tempestade. O clima é diferente, o cenário é diferente, a geografia é diferente, mas ainda assim é um lugar que se deve atravessar. A gente tem um dos momentos mais extraordinários da manifestação do poder de Jesus é numa travessia em meio a uma tempestade. Os discípulos veem um homem andando sobre as águas. Eles se assustam por não saber ao certo quem é. Alguns começam a achar que é um fantasma, outros começam a achar que pode ser uma alucinação. Mas é Jesus vindo na direção deles em meio à água, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto. Agora olha que interessante, antes disso acontecer, houve uma direção. A Bíblia diz que Jesus fala para eles, olha, atravessem até o outro lado, e daqui a pouco eu encontro vocês. E a gente precisa entender que tem momentos que Deus vai nos dar uma ordem, e essa ordem já é a garantia de que tudo vai terminar bem, mas essa ordem, essa direção não vai nos eximir de tempestades no meio do caminho. Irmão, guarda isso aqui, tem lugares que a gente está indo, que Deus pediu para ir, tem coisas que a gente está fazendo, que Deus pediu para fazer, tem coisas que a gente está abrindo mão e Deus pediu para abrir, e no meio dessa travessia há tempestades, e às vezes a gente quer voltar atrás. Talvez eu tenha entendido errado, talvez não tenha sido de Deus, talvez isso é algo da minha cabeça, mas entenda isso, foi o próprio Jesus que disse, atravessem. Foi o próprio Jesus que disse, atravessem. Então entenda, não dá para encarar os desafios da travessia como um termômetro de uma aprovação de Deus. Foi Deus quem mandou ir, foi Deus quem veio a caminho deles, foi Ele quem veio andando sobre as águas, foi Ele quem pacificou o mar, foi Ele quem acalmou a tempestade, foi Ele quem silenciou os ventos. Talvez você esteja vivendo uma travessia que talvez os ventos fortes, ou o mar revolto, ou o clima inóspito, ou a opinião de outros esteja te fazendo colocar em xeque
a convicção que você tinha quando começou, será que é de Deus? Será que era para eu ter feito? Será que era para eu ter me movido? Será que era para eu ter me mudado? Será que era para eu ter confiado? Será que era para eu ter mergulhado? Irmão, guarda isso. Essas dúvidas, elas fazem parte da travessia de todo mundo. Jesus deu uma ordem para que atravessassem. Horas depois ele veio andando sobre as águas, e os discípulos que caminhavam com ele já há tanto tempo ainda tinham dúvida a respeito de quem era aquele homem andando sobre as águas. Pedro tem uma ideia. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. Um dos milagres mais extraordinários da história bíblica não acontece por uma iniciativa de Jesus, mas acontece por uma iniciativa de Pedro. Pedro deu uma ideia e Jesus gostou dela. O que eu quero compartilhar é que talvez em alguns momentos em que o mar esteja revolto, você precisa provocar alguns milagres. Senhor, se é o Senhor que está vindo na minha direção, me dá um sinal. Se é o Senhor, me faz ter contigo. Se é o Senhor, me faz andar sobre essas águas turbulentas, me faz andar sobre esse mar revolto. Se é o Senhor, me dá uma resposta. Se é o Senhor, acalma o meu coração. Se é o Senhor, cala os meus inimigos. Se é o Senhor, confunde os que tentam me confundir, paralisa os que tentam me paralisar. Se é o Senhor. Muitas vezes a gente está passivo, o mar está revolto, as coisas estão parecendo fora do controle, mas a gente está só assistindo. Não, irmão, você precisa ser aquele que provoca milagres, você precisa ser aquele que dá o primeiro passo, você precisa ser aquele que propõe algo aos céus. Aquela mulher que viu o sangramento dela cessar, ela não foi convidada, ela não fazia parte do schedule de Jesus para aquele dia, não. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei curada. Então ela sai do lugar que está, ela vai para o lugar que ele está, ela propõe algo, ela acessa algo, ela provoca algo. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre esse ambiente que eu quero ministrar nessa noite, porque eu estava hoje à tarde conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre essa temporada que a gente está vivendo, eu e a Kezinha. E essa pessoa estava querendo saber como a gente estava, como o meu coração estava, como as coisas estavam. E eu falei: sabe, eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer nessa estação. E daí nasceu a mensagem de hoje. Eu falei: eu aprendi que existem alianças que são feitas de papel. E esse é o tema da mensagem de hoje: alianças de papel. E à medida que eu falava isso, veio a segunda parte dessa mensagem. E eu disse para essa pessoa: sabe qual é o problema de carregar uma aliança de papel? É que alianças de papel não suportam a chuva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A travessia, ela vai exigir de você alianças de verdade, porque alianças de papel não resistem à chuva. Vamos junto, Li. Vamos fluir, vamos fluir. Alianças de papel, elas não resistem ao mar que invade o teu barco. Elas não resistem à chuva que vem sobre a tua casa enquanto ainda está destelhada. Você ainda estava construindo, veio uma chuva forte, a água entrou. Você ainda estava navegando, veio uma onda forte, a água invadiu. Mas está tudo bem, se as alianças que você carrega são alianças de verdade, elas suportam o vento, elas suportam o fogo, elas suportam a água, elas suportam os processos, elas suportam os esbarrões, elas suportam as adversidades. Mas quando entramos num processo de travessia e as alianças que carregamos não são alianças firmes, estamos em sério perigo. A palavra de Deus diz que no tempo da angústia um amigo se torna irmão. E no tempo da angústia, alguns que a gente chamava de irmão, a gente percebe que nem de amigo poderiam ser chamados. No tempo da angústia, improváveis se aproximam e te alimentam quando você tem fome. No tempo da angústia, alguns que comiam na tua mesa vão embora e nem se despedem. No tempo da angústia fica muito claro o que é fé e o que é otimismo. A fé resiste ao tempo, a fé resiste ao fogo, a fé resiste à crise. O otimismo não. O otimismo tem a sua raiz firmada no centro das nossas emoções, no nosso coração. Por isso, quando a gente sente que o dia é mau, a gente se sente mal. Quando a gente sente que o dia é bom, a gente se sente bem. A travessia te faz perceber o que era uma convicção sobre quem Deus é e o que era só uma ideia a respeito dele. A travessia é como se fosse uma peneira em que permanece o que é bom e puro e se esvai, vai embora aquilo que é fútil, passageiro, aquilo que é frágil.
A travessia, irmão, é um presente de Deus. Porque todas as vezes que a gente consegue suportar a travessia a ponto de chegar do outro lado, a gente vai acessar um novo nível de glória, de unção, de promessa. E nesse novo nível você precisa ter a sua mesa ressignificada, as suas alianças purificadas. Porque não dá para trazer para o novo de Deus aqueles que não suportaram com você a travessia na direção do novo. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A gente vê o próprio Deus fazendo isso em vários momentos. A gente vê o Senhor fazendo isso com o exército de Gideão. Tinha gente demais. A gente vê Deus fazendo isso com aqueles que apoiavam Davi. Alguns homens que eram tidos como loucos se tornaram valentes porque debaixo de obediência não feriram uma aliança e permaneceram no tempo da crise. Se tornaram um exército forte e poderoso quando o homem perseguido agora assume o trono e reina em retidão e justiça. A gente vê isso acontecendo quando o povo de Deus, milhões, que viram a poderosa mão do Senhor enviar pragas, fechar o coração de Faraó, abrir o mar, fechar o mar, prover no deserto e apacentá-los durante a travessia, eles foram resumidos a milhares, e depois a centenas, e depois a dezenas. Porque, guarda isso aqui, irmão, muitos são os que iniciam a travessia. Você não precisa necessariamente de temor para iniciar. Você só precisa estar animado, motivado, encorajado. Você pode talvez estar só caminhando junto com o todo. Você pode estar no meio de uma geração que caminha para um lugar. Começar não é tão difícil. Tá todo mundo indo, eu vou também. Tá todo mundo crendo, eu vou crer também. Tá todo mundo falando, eu vou falar também. Tá todo mundo participando, eu quero participar também. Mas a travessia, ela filtra os tolos empolgados dos filhos convictos debaixo de uma palavra de Deus. A travessia, ela vai filtrando a sua real motivação. A travessia, ela vai filtrando a pureza do nosso coração. A travessia, ela filtra alianças, ela filtra histórias. É por isso que todo grande homem de Deus é usado por Deus depois que carrega grandes marcas em Deus. Deus marca homens para marcarem a história. Deus marca famílias para que famílias marquem histórias. Deus marca povos para que povos marcados marquem a história. A gente ouve uma palavra que é usada por muitos de nós como uma palavra de acalento e até de encorajamento, mas foi gerada num momento de sofrimento, de travessia. A palavra de Deus que vem para um povo dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra é dada por Deus a um povo levado cativo. O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo escravizado, o povo está sendo acorrentado, mas Deus está dando uma palavra para eles no seu pior momento. Ele está dizendo: olha, eu não deixei de ser Deus porque o seu dia não é bom, eu não deixei de ter pensamentos de paz porque o seu dia é mau, não, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui diga amém. Então a travessia transforma meninos em homens, a travessia transforma otimismo em fé, a travessia transforma aquilo que é puro em algo mais puro, a travessia transforma aquilo que é bom em algo ainda melhor, a travessia transforma aquilo que é de Deus em algo que agora, além de ser de Deus, carrega o testemunho vivo. Imagina a travessia daquela mulher que sangrava, tendo que adentrar o povo, sabendo que aquilo poderia se tornar sentença de morte. Irmão, houve medo, angústia, preocupação, mas também houve ousadia, fé, convicção. E quando ela rompe a travessia, agora ela não é mais alguém que parou de sangrar, é muito além disso. Porque a cura que Deus libera sobre alguém que teve a ousadia de enfrentar a travessia não é só milagre para o corpo, porque o corpo tem data de validade. Aquela mulher não está mais entre nós, ela morreu. O corpo dela não está mais entre nós, foi curado, mas em algum momento ele foi enterrado. Ele veio do pó e voltou para o pó, mas o testemunho não. O testemunho passou geração, surgiu geração, passaram os tempos, passaram as temporadas, reis, nações, presidentes, estações, mas o testemunho dela ainda fala. Irmão, alguém pega esse nome de Jesus. Há algo que Deus vai fazer em você que vai durar por um tempo, mas o testemunho que Deus quer gerar em você vai ecoar para sempre.
sempre. A palavra de Deus diz que uma geração após outra geração contará a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus, e os nossos filhos serão poderosos na terra, e os filhos dos nossos filhos ainda mais, porque eles não só ouvirão sobre o que Deus é capaz de fazer, eles verão as marcas, os feitos, as cicatrizes, os testemunhos. Os nossos filhos verão o Senhor que nos fez andar em meio a desertos e tempestades, nos aguardar do outro lado da travessia. Vamos, alguém aqui, levante as suas mãos, eu quero orar e declarar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o mesmo Deus que te chamou para viver algo novo é o Deus que te sustenta enquanto atravessa, e é o Deus que te espera do outro lado quando você chegar. Não vai te faltar unção, não vai te faltar pão, não vai te faltar aliança, amizades, não vão te faltar testemunhos, não vai te faltar, porque é o Deus que te chamou para andar, é o mesmo Deus que te sustenta em meio ao dia mau, é o mesmo Deus que te sustenta quando coisas naturais te faltam. A palavra de Deus para alguém que está aqui me ouvindo nessa noite é: filho, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Porque travessia é tempo de clamor, travessia é tempo de ouvir os céus, mas ouve os céus quem da terra libera um clamor. Os céus não são proativos, os céus são responsivos. Você dá um passo, os céus se movem. Você libera uma palavra, os céus se movem. Você apresenta o teu coração e os céus se movem. Vamos, alguém aqui? Você enterra uma semente, os céus se movem. Você clama a Ele, os céus se movem. Você busca a Ele, os céus se movem. Porque a palavra de Deus diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, recebe do céu resposta. Quem sabe, no meio da tua travessia, aquilo que você está encarando como ausência de resposta dos céus, os céus estão chamando de apatia. Porque a mulher que sangrava e não sangra mais, ela se lançou no meio de uma tempestade. Aquele paralítico que queria ser curado, mas não havia espaço para entrar, ele foi içado do telhado. Aquele Pedro que voltou molhado para o barco, só andou sobre as águas porque propôs a Jesus um caminho. Irmão, pega isso aqui. Jesus constrói o caminho, mas foi Pedro quem propôs ele. Jesus cura a mulher que sangra, mas foi ela quem propôs o encontro. Alguém está pegando isso aqui? É Jesus quem cura o paralítico, mas foram os amigos dele que propuseram aquele encontro. Tem milagres na travessia que só acontecem quando a gente propõe algo. Sabe, no meio da minha travessia, Deus tem me chamado para propor algumas coisas. E as coisas que eu tenho proposto é: Pai, quando tudo isso passar, eu quero te entregar mais do que entreguei até aqui. Eu quero me apresentar mais puro do que eu me apresentei até aqui. Pai, eu quero aprender coisas com a travessia. Porque se a travessia se torna só um caminho pelo qual eu acesso um novo tempo, irmão, eu vou acessar um novo tempo com uma nova patente, mas eu não vou carregar marcas. A travessia, ela tem o propósito de te marcar. É por isso que a travessia não acontece de um topo para um outro topo. A travessia acontece em meio a topos e vales. Deus quer te marcar no tempo da falta. Deus quer te marcar no tempo da humilhação. Deus quer te marcar no tempo da calúnia. Deus quer te marcar no tempo da solitude, da solidão. Deus quer te marcar porque é nesse lugar que a gente é edificado. É nesse lugar que a gente começa a aprofundar as nossas raízes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes. Irmão, quando você está plantado no lugar certo, uma estação de seca se torna presente. Porque uma árvore plantada no lugar certo, quanto mais seco o tempo lá fora está, mais profundo as raízes dela se tornam. Quem sabe Deus não está te chamando para aprofundar raízes? Quem sabe algumas coisas ocuparam lugares que antes eram ocupados só por Ele? Quem sabe o lugar de dependência foi trocado por conforto? Quem sabe alianças foram trocadas por amizades? Eu estou ressignificando tudo nesse tempo de travessia. Pai, o que você quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? E a palavra que veio no meu espírito hoje, e eu quero que a gente medite sobre ela nos próximos dias, é que
nessa nova estação eu preciso caminhar ao lado de pessoas que têm uma aliança de verdade, porque alianças de papel não resistem ao peso da chuva. Alianças de papel são frágeis. E pode ser o papel mais belo, pode ser uma aliança de papel machê, pode ser bem feita. Não deixa de ser papel. Ela pode ser linda, bela, não deixa de ser de papel. Pastor, o que é uma aliança de papel? Uma aliança de papel é algo que de fato representa uma aliança, mas ela é frágil. Não é que não era aliança, mas ela é frágil. Não suporta a pressão, não suporta o tempo, não suporta a luta. Alguém está pegando isso aqui? A gente vê heróis da fé que enfrentaram esse tipo de coisa. Eles acreditavam ter uma aliança firmada, mas no tempo difícil viram pessoas que eles não imaginavam que os deixariam os deixar. Paulo enfrentou isso. Paulo, ele está preso, ele relata sobre pessoas que ele acreditou que estariam com ele para sempre e não estavam mais. Paulo relata sobre pessoas que em algum momento o seu coração se desviou, se perdeu. Irmão, Jesus teve 12 escolhidos a dedos e um dos 12 o traiu, o vendeu. Eu amo uma pregação do Brunão que ele fala que o que Judas fez foi muito mais do que entregar a Jesus. O que Judas fez foi colocar preço no seu lugar secreto. Judas precificou o seu lugar secreto. Quanto vale o seu lugar secreto? Para Judas valeu 30 moedas de prata. E muitas vezes a gente olha para Judas e a gente recrimina o que Judas fez, mas sem perceber, muitas vezes fazemos a mesma coisa que ele fez, precificamos o nosso lugar secreto. Nessa nova estação, tantas coisas têm batido a porta, tantas possibilidades têm surgido, tantas coisas têm se apresentado, e uma das coisas que eu e Kezinha a gente mais tem buscado é discernir, Pai, o que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que o Senhor quer fazer no meio dessa loucura toda, dessa transição, no meio dessa nova estação? O que o Senhor quer fazer no meio de tantos ruídos, de tantas vozes, no meio de tantos levantes? O que o Senhor quer fazer? E uma coisa para mim está muito clara, Ele quer me ensinar numa medida nova a confiar ainda mais nele, confiar ainda menos em alianças feitas de papel. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, a palavra de Deus fala sobre alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, e todas elas foram substituídas ou superadas por uma aliança superior feita a partir do sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus se manifesta uma aliança superior a todas as outras que já foram feitas. E a partir dessa aliança que eu quero declarar em nome de Jesus que você vai terminar bem, porque há sobre você uma aliança feita através do glorioso sangue de Jesus, e Ele te garante, é Ele quem te sustenta, é Ele quem é por você, é Ele quem luta suas guerras, é Ele quem fala por você quando você não tem mais o que falar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te esconde. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 49:15 diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3 diz: tu, Senhor, é o escudo que me protege, o Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.